Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como montar um cronograma semanal para você que vai fazer o Enem e também o vestibular de 2025. Para quem não me conhece, eu me chamo Dani, eu vim de colégio público e fui aprovada em medicina e estudando em casa com o cursinho do Ferreto. Inclusive, hoje em dia eu sou embaixadora porque eu utilizei a plataforma, fui aprovada e a gente tem um tour aqui completo no meu canal no YouTube. Vão lá assistir. Sem enrolação, agora eu vou começar a te falar os passos para você montar o seu cronograma de estudos. Eu sei que talvez você está se sentindo perdida, é muita coisa para fazer, tem muitas matérias, física, matemática. Ah, Dani, eu tô totalmente perdida, eu não sei o que eu fazer. Continue nesse vídeo que eu vou te ajudar. O primeiro passo que você vai fazer é colocar num papel os seus horários fixos que você tem toda semana. Por exemplo, na segunda-feira você tem ali um horário com uma psicóloga na parte da tarde. Dani, eu faço ensino médio, então eu estudo de manhã, pela manhã. Então toda manhã sua vai estar preenchida. Dani, eu trabalho, então eu trabalho todos os dias pela manhã e à tarde. Você vai basicamente montar no seu cronograma os horários fixos que você tem toda semana. Isso é muito importante para você ter uma noção de qual o seu tempo livre para você estudar. Então, nesse momento, você vai perceber, você vai estudar todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Além dos dias da semana, você também vai ter que ver qual o período do dia que você vai ter disponível para estudar. Dani, eu vou estudar pela manhã e pela tarde. Ótimo. Dani, só vou estudar à noite porque não tenho mais tempo. Tudo bem. Dani, eu vou estudar à tarde e à noite. Basicamente, você tem que notar o tempo que você tem disponível também para estudar. O próximo passo é decidir quantas matérias você vai conseguir estudar por dia. Você tem que levar em conta que quando você vai estudar um conteúdo de uma determinada matéria, vai levar mais ou menos, em média, 2 horas para assistir às aulas e também para fazer os exercícios. Eu, Dani, recomendo você estudar 4 matérias por dia. Eu acho que é um número muito bom. Você pode estudar 2 matérias pela manhã e 2 matérias à tarde, se você tiver esse horário disponível. Mas isso quem vai decidir é você. Decidindo a quantidade de matérias, agora o próximo passo é decidir quais matérias você vai estudar a cada dia da semana. Nessa parte, eu tenho uma dica bem importante, de você escolher matérias que são mais difíceis para estudar, como exatas, física, matemática, química, com matérias que são mais fáceis de estudar normalmente, como geografia e história. É muito importante você fazer isso de fato, porque o seu dia vai ficar mais equilibrado. Você normalmente vai levar mais tempo para estudar exatas, matemática que eu sei, tá? Porque eu passei por isso. E humanas, histórias, você vai estudar mais rápido. Agora a gente vai fazer isso na prática. Eu vou te ajudar a montar essa organização com o meu organizador mensal. Esse organizador está disponível lá no meu Drive, então vamos lá pegar. E agora a gente vai montar juntos o seu cronograma semanal. Então, agora a gente vai montar essa organização semanal juntos e eu vou simular alguns casos aqui para vocês, para quem tem menos tempo de estudos, para quem tem mais tempo de estudo. Então, vamos lá. Lembrando que essa organização semanal está disponível lá no meu Drive. O link está aqui embaixo, você consegue baixar e utilizar aqui no Excel. Como eu disse para vocês, o primeiro passo é a gente saber quais são os nossos horários fixos durante a semana. Um exemplo, Dani, da segunda até sexta-feira eu trabalho das 8 até 5 da tarde. Aqui pelo período da manhã. Você vai colocar até meio-dia, né? Geralmente as pessoas trabalham. E você vai vir aqui nessa parte de preencher e vai preencher de cinza o seu horário fixo. Daí você vai digitar trabalho, que vai ser o seu trabalho no caso. Eu gosto de Ariel e também aqui a Doce. Aqui você consegue colocar no meio. Você pode organizar dessa forma, colocando em cada espaço. Ou também você pode vir aqui, seleciona tudo isso aqui. E vem aqui, aperta mesclar e centralizar. E aqui nesse meinho, né? Vai ficar assim. Você pode fazer também dessa forma, né? Você vem aqui, copia e vai colando na parte que você trabalha. Então, ficou assim, gente, ó. Aqui eu coloquei os horários fixos dessa pessoa que tem esse trabalho. Mas também você pode colocar, por exemplo,
Academia. Dani, eu faço academia nesse horário. Daí você pode colocar também. Aqui você pode botar terapia. Dani, eu faço toda quarta-feira, às 2 da tarde, terapia. Então, você vai colocar aqui também. Basicamente, eu quero que você tenha uma noção geral da sua semana com os seus horários fixos. Então, coloque aí no seu cronograma os seus horários fixos. Depois de colocar os seus horários fixos, você vai ter que ter uma noção de quantas matérias você vai estudar por dia. Lembrando que quanto mais tempo disponível na sua semana, mais matérias você consegue estudar por dia. Depois que você decidiu os seus horários fixos e os seus compromissos fixos, você vai ter uma noção de quantas matérias você consegue estudar por dia e também qual período do dia você vai estudar, pela manhã, pela tarde ou pela noite. Aqui eu vou simular uma pessoa que tem basicamente quase o dia todo livre. Essa pessoa só tem um compromisso no dia, que é academia, tá? Mas se você tem a escola, tem o seu trabalho, deixe aí essa parte na sua organização semanal. Eu disse para vocês que eu indico estudar 4 matérias por dia, tá? Mas isso vai depender da sua disponibilidade. Então, se você trabalha, você vai conseguir estudar menos matéria por dia em relação a esse aluno aqui, por exemplo, que eu estou simulando, que tem o dia todo livre. Depois de a gente decidir quantas matérias por dia vai estudar e qual período, essa pessoa aqui vai estudar pela manhã e pela tarde e vai estudar 4 matérias. A gente vai colocar quais matérias esse aluno vai estudar em cada período. Esse aluno vai começar a estudar 8 da manhã e na segunda-feira eu vou colocar aqui física. Ele vai estudar física. A gente coloca aqui, centraliza e a gente copia. Pela manhã física. Eu disse para vocês também algo muito importante. Quando você colocar uma matéria que é mais difícil para estudar, como exatas, matemática e natureza, você depois coloca uma matéria que é mais fácil. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar história. História, geralmente, a gente consegue resolver as questões mais rápido e tudo mais. Eu vou colocar história geral. Aqui eu vou colocar história geral. Esse aluno vai estudar pela manhã física, vai ter um intervalinho ali no meio da manhã, de meia hora, de 20 minutos, para tomar aquele café, dar um descanso, e depois vai estudar história geral. Meio-dia vai ser aquela pausa pro almoço, e lá 1 da tarde ele vai voltar estudando biologia. Então, o segundo horário vai ser biologia. E depois de biologia, ele vai estudar geografia. Então, a gente vai colocar aqui, geografia. E ficou assim a segunda desse aluno. Física e história pela manhã, e à tarde biologia e geografia pela manhã, e depois ele vai para academia ainda. Outra dica também bem legal aqui, você pode vir aqui e colocar cores para cada matéria. Por exemplo, física, botar azulzinho, história, colocar vermelhinho, biologia, verde e geografia, um laranjinha. Pode deixar bem colorido e colocar aqui seus horários. Depois que você colocou essas matérias, você vai fazer isso a cada dia da semana e de acordo com a sua disponibilidade. Dani, terça-feira eu trabalho o dia todo. Não consigo estudar, então coloque que trabalho o dia todo. Mas enfim, se você tiver a semana toda para estudar, a gente vai colocando tudo para estudar. E eu tenho aqui um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Aqui tá um grande exemplo, Coloquei física, história pela manhã e depois eu fui distribuindo as matérias durante a semana. Vocês podem ver um padrão de colocar a matéria mais difícil como a mais fácil, porque geralmente a mais difícil você leva mais tempo. E também eu coloquei redação para você fazer durante a semana e a revisão semanal, que a gente não pode negligenciar a revisão. E também aqui eu coloquei, por enquanto, os primeiros 3 meses do ano, fazer exercícios, principalmente de matemática e de natureza, tá bom? Só que esse período aqui, lá para abril, a gente vai colocar simulado, para você simular uma prova do Enem a cada semana e fazer a correção também. Aqui é um cronograma para quem tem mais tempo para estudar e eu fiz ele baseado com a turma do Ferreto, para quem vai estudar com o Landim de Biologia, Pode ver que Biologia tem mais vezes na semana, porque o tempo do cronograma do Landim é bem grande. Tá, Dani, quem tem menos tempo para estudar, como é que eu posso fazer um cronograma? Dê um exemplo aí, eu vou te mostrar. Já aqui, é um exemplo de um cronograma de 5 horas por dia, mais ou menos,
para quem tem menos tempo para estudar. Você pode estudar isso aqui pela manhã, pela tarde ou pela noite. Então, você vem aqui, copia tudo isso e cola no período que você tem disponível. Se você quiser ter acesso a esses cronogramas, é só entrar no meu link que está aqui na minha bio. Você pode vir aqui no Cronogramas Ferreiros Mais Materiais e também entrar no meu grupo de estudos. No meu grupo de estudo a gente acaba fazendo uma amizade, eu acabo ajudando vocês com dicas. Então é só vir aqui, Cronogramas Ferreiros Materiais, que aqui eu vou colocando os cronogramas. Vem aqui na turma 2, a gente tem tanto cronograma para a turma do Enem, tanto para a turma do Enem vestibular. E é cronograma que é de 5 horas, com menos tempo, e aquele de 2 períodos, ó. Tá aqui. É só vir aqui em arquivos e você vem em baixar em formato de Excel. Daí você pode depois preencher seus horários fixos, enfim, você pode reajustar esse cronograma. Já aqui, nessa parte, tem o de 5 horas, ó, que é o cronograma que ele é menorzinho. Enfim, gente, eu espero que eu tenha ajudado você. Lembrando daquela regra que um cronograma que funciona é aquele cronograma que é feito para você. Aqui eu dei um grande exemplo de como colocar as matérias. Você pode se copiar, você pode reajustar de acordo com a sua necessidade. E eu tenho certeza que dessa forma você vai ter um ótimo ano de estudos, tá bom? Não esqueçam de pegar a minha organização semanal no meu Drive e de entrar também no meu grupo de estudos. Vão lá montar. Eu desejo um ótimo ano de estudos para vocês.